Meus enteados querem esfregar na minha cara que eu não sou a verdadeira mãe deles, depois de anos cuidando deles. Pois bem, vou mostrar como é a vida sem uma mãe. Meu marido, de 40 anos, e eu, de 36, estamos juntos há 8 anos, e nosso casamento já passou por altos e baixos. Quando o conheci, ele já tinha 2 filhos, gêmeos de 16 anos, um menino e uma menina. Eu os amo como se fossem meus próprios filhos e, como tenho dificuldade para engravidar, os considero como meus. No ano passado, meu marido e eu tentamos ter um bebê, e eu engravidei, mas o perdi devido a complicações. Acho que simplesmente não fui feita para ser mãe biológica. Os filhos do meu marido não veem a mãe deles há anos, pois ela os abandonou por um homem em Nova York. É triste, pois eles não puderam ter uma relação com ela. Os gêmeos me chamam de mãe, e fazemos tudo como uma pequena família, exatamente como sempre sonhei. Por isso, eu realmente pensava que tudo era perfeito. Quando era mais jovem, sempre dizia a mim mesma que não deveria sair com um homem que tivesse filhos, pois poderiam haver complicações com a mãe deles. Mas eu dei um salto de fé. Outro dia, minha filha e meu filho queriam ir ao shopping com os amigos, algo que fazem com frequência, então permiti. A discussão começou por causa da roupa que ela estava usando. Ela vestia uma saia muito curta com um top e uma jaqueta jeans. Imediatamente, disse a ela que não, que fosse trocar de roupa, pois eu não estava confortável que ela saísse vestida assim. Nem sei de onde saiu aquela saia, pois ela sempre me mostra o que compra no shopping. O irmão dela nem deu importância para a roupa e apenas revirou os olhos para mim. Ela ficou irritada e, do alto da escada, gritou que eu não era a mãe dela e que deveria parar de agir como se fosse. O irmão riu, o que me fez sentir ainda pior. Perguntei a ele por que aquilo era engraçado, e ele disse que era verdade, que eu não sou a mãe deles, então deveria parar de agir como se tivesse autoridade para dizer o que fazer. Aquilo foi como uma bofetada, porque, basicamente, fui eu que os criei e é isso que recebo em troca? Nos últimos meses, eles vêm me dizendo coisas horríveis. Minha filha chegou a me dizer que a culpa de eu ter perdido o meio-irmão deles era minha, e que ela ficou feliz que isso aconteceu. Mas, no dia seguinte, eu endureci. Amei como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Normalmente, eu acordava eles para ir à escola e fazia o café da manhã, mas dessa vez não fiz. Preparei meu café da manhã só para mim, pois, como eles disseram, eu não sou a mãe deles. Meu filho tinha um jogo de basquete naquele dia, e eu costumava levar lanches para o time, mas dessa vez eu não fui. Minha filha teve uma competição de líderes de torcida 2 dias depois, mas eu também não fui. Sei que podem me chamar de mesquinha por isso e eu não discordaria. Venho me levantando todos os dias e ignorando todos. Consigo sentir os olhares deles a cada momento. Ontem à noite, minha filha se aproximou e perguntou por que eu não fui à competição dela, e eu apenas respondi: eu sou a sua mãe? Então por que eu faria isso? Eu vi o rosto da minha filha mudar naquela noite. Era como se ela tivesse sido atingida por uma verdade que não queria enxergar. Ela ficou parada ali, olhando para mim, e percebi que talvez estivesse começando a entender. Ou talvez não, talvez fosse só surpresa. Mas eu não tinha mais nada a dizer. Depois de tudo que passei, depois de todos os sacrifícios que fiz, de todas as noites em claro me preocupando, cuidando, sendo uma presença constante, a resposta que recebi foi um simples você não é nossa mãe. Entrei no quarto e fechei a porta. Não havia mais vontade de seguir como antes, me desgastando por 2 adolescentes ingratos que me viam apenas como uma sombra de alguém que um dia os abandonou. Eu não era a mãe deles. Pois bem. Que experimentassem a ausência, a indiferença, o silêncio que tanto ansiavam. Lembro de quando, anos atrás, eu hesitei em casar com um homem que já tinha filhos. Eu sabia o desafio que seria, os conflitos, a resistência. Mas me deixei levar pelo desejo de construir uma família. O que eu queria era ser uma mãe, era ter alguém a quem pudesse entregar meu amor e meu cuidado. E, ao longo desses anos, me permiti acreditar que estava construindo isso com eles. A semana passou com aquele vazio na casa. Acordei todas as manhãs no meu horário, desci para preparar meu café, sem pressa. Eles passavam por mim na cozinha, esperavam que eu os chamasse para o café da manhã ou que preparasse os lanches da escola. Eu apenas observava de soslaio, vendo cada um deles preparar seu próprio cereal ou procurar algo para comer na geladeira. Não ofereci ajuda, não ofereci um sorriso. Fui apenas o que eles queriam que eu fosse, uma presença distante, uma adulta na casa que não tinha nenhuma obrigação com eles. Quando cheguei em casa na sexta-feira, depois de uma semana assim, encontrei meu marido esperando por mim na sala. Ele parecia desconcertado, um misto de confusão e preocupação nos olhos. Perguntou o que estava acontecendo, porque os filhos estavam reclamando, dizendo que eu os estava abandonando.
Deixei escapar um riso amargo, aquele tipo de riso que vem de uma raiva que não conseguimos mais conter. E então, calmamente, expliquei tudo. Contei sobre o desrespeito, sobre as palavras duras, sobre como riram de mim no topo das escadas, sem se importarem com os anos que dediquei a eles. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, e por um momento pensei que talvez estivesse do meu lado, que finalmente ele entenderia o quanto aquilo me machucava. Mas, ao contrário, ele apenas suspirou e disse que eram adolescentes, que estavam passando por uma fase difícil. Ele minimizou, tentou justificar as atitudes deles, como se fossem apenas crianças inocentes experimentando os limites. Crianças, repeti. Eles têm 16 anos. São mais que capazes de entender o peso das palavras. E foi aí que eu percebi que estava sozinha nessa. Ele nunca enxergaria o quanto aquilo me corroía, o quanto cada gesto de ingratidão me marcava, uma ferida atrás da outra, até que já não restava mais espaço para suportar. Foi nessa noite que tomei uma decisão. Se não me queriam como mãe, se meu marido achava que eu estava exagerando, então cada um assumiria sua própria responsabilidade. Parei de me preocupar em pagar as atividades extras dos dois. O dinheiro que eu guardava para os cursos de verão, para as viagens e os hobbies deles, deixei de lado. Comecei a cuidar de mim, a pensar no que eu queria fazer com minha vida, algo que há anos não fazia, sempre ocupada em agradar uma família que, no fundo, nunca me considerou realmente parte dela. Nas semanas que seguiram, eu fui me afastando ainda mais. Não fui à reunião da escola do meu enteado, não o ajudei com o projeto de ciências que ele estava adiando há semanas, nem me ofereci para levá-lo aos treinos de basquete. Ele foi de ônibus, resmungando, mas não ofereci uma carona. Quanto à minha enteada, não falei mais nada sobre as roupas que usava, mesmo quando a vi sair de casa usando algo que eu nunca teria provado. Aos poucos, percebi que eles estavam sentindo minha ausência, mas não me deixei abalar. Até que um dia, meu marido me chamou para conversar novamente. Disse que os filhos sentiam falta de como as coisas eram antes, que estavam confusos e que eu deveria andar o braço a torcer. Eu o olhei, sem acreditar. Eu deveria ceder? Eu, que fui humilhada, desprezada, colocada em segundo plano. Tudo porque eles não conseguiam aceitar que eu era a única mãe que eles tinham agora? Não, eu já havia feito o suficiente. Naquele momento, eu soube que meu casamento também não era mais o mesmo. Talvez eu tivesse me iludido por todos esses anos, acreditando que havia construído uma família. Talvez, no fundo, eu fosse apenas uma intrusa, uma substituta conveniente para o que eles haviam perdido. Então, decidi que era hora de pensar em mim, de deixar de viver em função de pessoas que não me valorizavam. Comecei a procurar um apartamento para mim. Algo pequeno, aconchegante, onde eu pudesse recomeçar. Não contei nada a eles, nem ao meu marido. Continuei minha rotina, mas agora com um certo alívio, sabendo que em breve eu teria meu próprio espaço, longe de tudo aquilo. Quando finalmente encontrei o lugar certo, esperei até um dia em que os gêmeos estivessem fora e meu marido no trabalho. Arrumei minhas coisas em silêncio, sem deixar bilhetes ou explicações. Era o fim de uma era, e eu não devia nada a eles. Quando finalmente saí daquela casa, senti um peso sair das minhas costas. Eu estava livre. Depois que saí daquela casa, foi como respirar ar fresco pela primeira vez em anos. Fechei a porta com calma, sentindo o peso daquela vida anterior se dissipar a cada passo. Não olhei para trás, porque já não havia nada lá para mim. Era como se estivesse me despedindo de uma prisão invisível, da qual só agora eu percebia a extensão. Eu passei anos tentando agradar, tentando caber no molde de uma família que nunca me aceitou de verdade. O amor que ofereci, o carinho que investi, tudo parecia ter desaparecido em um abismo sem fundo, e agora eu finalmente estava livre. Mas a liberdade veio com um gosto amargo, e não era o suficiente apenas seguir em frente. Por mais que tentasse me convencer de que o silêncio era o caminho mais sábio, algo dentro de mim gritava por justiça, por reparação. Eles haviam brincado com meus sentimentos, desconsiderado tudo o que fiz, e sairiam impunes? Meu marido continuava sua vida como se nada tivesse acontecido, os gêmeos não sentiam a mínima responsabilidade por suas palavras cruéis e eu deveria seguir adiante como se nada tivesse me ferido? Não. Eu precisava que eles sentissem um pouco do vazio que deixaram em mim. Na primeira semana no novo apartamento, comecei a planejar. Não era nada impulsivo, sabia que precisava ser calculado e paciente. Não faria nada extremo, claro, mas havia outras maneiras de causar impacto, de mostrar o que era perder alguém que se dedicou tanto por eles. Comecei pelas pequenas ausências. Por anos, fui eu que cuidei das finanças da casa, eu que organizava cada detalhe, pagava as contas em dia, lembrava dos vencimentos. Na primeira semana do mês, troquei todas as senhas das contas bancárias conjuntas, desativei as notificações e deixei que os boletos se acumulassem.
Sabia que meu marido era desorganizado e que ele nunca ligou para essas tarefas. Ele teria que aprender o que era lidar com o lado menos visível da vida familiar. Cada chamada de cobrança que ele recebia era como uma pequena vitória silenciosa para mim. Em seguida, deixei de lado todas as rotinas da escola dos gêmeos. Durante anos, fui eu quem estava lá, na primeira fileira, nas reuniões, nos eventos, nos recados diários. Eram pequenos gestos, mas eu era quem sempre lembrava dos aniversários dos amigos deles, dos uniformes de competição, das listas de material escolar. Passei tudo isso para ele, sem aviso prévio. Ele me ligava, frustrado, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, que a escola o estava enchendo de mensagens e que os gêmeos estavam perdendo prazos. Apenas sorri e disse que ele já tinha experiência suficiente para lidar com isso. Afinal, ele era o pai deles, certo? Com o tempo, comecei a sentir que eles sentiam a minha ausência. Meu marido me mandava mensagens pedindo para conversar, dizendo que estava tudo desorganizado sem mim, que os gêmeos sentiam minha falta e que a casa não era a mesma. Uma parte de mim até queria responder, queria ver como eles se viravam sozinhos, mas me mantive firme no silêncio. Deixei que eles experimentassem o caos da própria indiferença. Porque, no fundo, eu sabia que não era apenas a casa que estava desorganizada, era a vida deles inteira, e era disso que eu queria que eles tomassem consciência. Aos poucos, soube que a situação começou a ficar insustentável. Amigos e colegas comentavam comigo sobre o estado da casa, sobre como meu marido parecia estar à deriva. Até os próprios gêmeos começaram a me mandar mensagens, tentando me convencer a voltar, dizendo que as coisas não eram tão ruins assim e que eu estava exagerando. Mas eu me mantive inabalável. Eles haviam deixado claro que eu não era necessária, e agora eu só estava mostrando o que isso significava. Um dia, minha enteada me mandou uma mensagem longa. Dizia que sentia falta de como eu ajudava com os trabalhos da escola, de como eu aconselhava quando ela precisava, e que sentia muito pelas coisas horríveis que havia me dito. Ela me pediu desculpas, mas eu sabia que aquele pedido não era exatamente sincero. Era motivado pela necessidade, pelo desespero de alguém que só reconhece o valor do que perdeu quando se vê sem saída. Eu, no entanto, já havia superado o ponto em que qualquer desculpa superficial poderia me afetar. Precisava que eles entendessem não apenas o que tinham feito, mas as consequências disso. Continuei firme na minha decisão. Foi apenas quando meu ex-marido, desesperado, apareceu na porta do meu apartamento, que decidi que era hora de encerrar a situação de uma vez por todas. Ele parecia exausto, como se os últimos meses tivessem sugado toda a sua energia. Suas primeiras palavras foram uma confusão de desculpas e justificativas. Disse que sentia muito, que sabia que tinha me desconsiderado, que havia subestimado tudo o que eu fazia, mas que os filhos estavam arrependidos, que eles entendiam agora o quanto eu era importante. Eu o escutei, calma, enquanto ele derramava sua versão dos fatos, tentando desesperadamente encontrar uma solução para a bagunça em que se encontrava. Quando terminou, eu me aproximei, olhei em seus olhos e disse, com a serenidade de alguém que finalmente encontrou paz, agora você sabe o que significa viver sem mim. Ele me encarou, surpreso, e eu soube que, naquele instante, ele realmente entendeu. Entendeu o que significava ser ignorado, desvalorizado, e finalmente, perdido. Expliquei que não tinha intenção de voltar, que não queria retomar aquele papel de mãe e esposa dedicada. Eu havia me dado conta de que tudo o que entreguei foi em vão, e que minha vida, minha paz, valiam mais do que qualquer compromisso com eles. Ele ficou sem palavras, como se estivesse tentando absorver a realidade de que era definitivo. Não havia mais volta. Eu havia recomeçado, e o lugar deles na minha vida tinha sido preenchido por um vazio que, estranhamente, era libertador. Quando ele saiu do meu apartamento, uma calma absoluta tomou conta de mim. Eu sabia que, dali em diante, eles teriam que enfrentar as consequências das próprias escolhas. Cada decisão, cada desdém, cada palavra dura que me lançaram agora retornava para eles como um reflexo claro e imutável. Eu havia deixado de lado as mágoas, transformado o peso do rancor em algo maior, em meu próprio renascimento. Voltei para dentro do apartamento, fechei a porta, e pela primeira vez em muitos anos, senti que não precisava mais de ninguém. Eu estava inteira, estava finalmente livre, e o gosto amargo da vingança havia se transformado em algo mais doce, a certeza de que agora eu era minha própria prioridade, e que nada, nem ninguém, poderia tirar isso de mim.